Eva estava reconhecendo que estava trabalhando junto com a divindade na criação de um ser humano. Tá? E isso era muito comum nas asiático, né? Que é a região que nós aqui nos estamos referindo. Estão aqui é muito mais no sentido de esse com o auxílio do Senhor, a gente pode ver muito naquele sentido do auxílio da mulher em relação ao homem na criação. Lembra a coluna, o lado? Não é costela, é o lado, né? Então, o termo é num contexto arquitetônico. Então, a gente vê que esse tipo de auxílio é usado, esse termo, inclusive, para o espírito de Javé auxiliando alguém. Então, pode ser uma força maior vindo em auxílio, né? E, como eu falei, também é usado em contexto militar para um exército vir em auxílio de outro no campo de batalha. Então, esse termo auxílio não está de todo equivocado. Tá? Por quê? Porque pode dar uma implicação de parceria na criação. Como a Bíblia do Peregrino, que fez uma tradução, né, mais acurada em relação ao hebraico. Mas não tem. Todas as traduções têm equívocos. Não tem uma tradução que seja boa, então. Em algum momento você vai olhar e dizer: ah, não, aqui não tem como devia estar. Em qualquer Bíblia. O que faz? Aí você vê o olhar teológico do tradutor. Aí, olha, aí você não tem como não enxergar a lente do tradutor, a lente teológica, porque ela está vendo uma mulher que está alcançando o favor de Deus. Percebe? Usou a linguagem, uma linguagem teológica que é típica do nosso tempo e que já nos traz uma imagem de uma mulher impotente, precisando do favor de Deus. Então, veja, você vai começar a perceber quando a tradução te evoca imagens que têm a ver com o nosso contexto e não com aquilo que o texto, de fato, deveria estar dizendo. Agora, algo que não é possível é tirar a mentalidade, e agora é inevitável que a gente mencione isso, de uma estrutura capitalista em que o auxiliar é secundário, que o auxiliar é hierarquicamente abaixo. Que toda função de auxiliar é hierarquicamente inferior. E isso isso é nossa sociedade, é a estrutura social em que a gente vive. E aí, quando se vai fazer uma elaboração teológica, quando a gente vai trabalhar o texto e usar a palavra auxílio, você não tem como tirar essa imagem das pessoas, porque é a cosmovisão delas, é a forma como elas interpretam a realidade. A gente não tem como mudar a cosmovisão de outra pessoa. Basicamente, né? Como que você vai mudar a forma que ela entende que funcionam as coisas, ou a forma que ela interpreta a realidade dela. Esse estudo, o que a gente pode fazer é isso, mostrar que existe uma lente. Né? Mas a palavra auxílio, por causa desse desgaste, ela acaba se tornando inadequada. O hebraico bíblico ele tem 8.000 vocábulos. É uma língua extremamente reduzida de vocabulário. Uma palavra tem 7, 8 sentidos, porque uma língua moderna ela tem mais de 80.000. Tá? O hebraico bíblico tem 8.000 vocábulos. Então a gente não pode transferir para aquela época de dizer que o vocabulário que é usado é escolhido para nesse sentido quando é a única palavra que existe
para várias coisas relacionadas. Tá? Tem que tomar muito cuidado com afirmações contundentes que é por causa da própria linguística, da análise linguística do hebraico bíblico, né? Então, como eu mencionei, o mesmo termo é usado quando é o Espírito de auxiliando seu povo. Como que vai dizer, então, não, essa noção de inferioridade e superioridade, se é a mesma palavra que é usada aqui? E a gente vai saber, lembrar, né, que mesmo com os textos sendo escritos numa época extremamente patriarcal, algumas coisas antigas passaram. E a gente vai encontrar um texto aqui, outro texto ali, que vai furar essa bolha, que são os trechos mais antigos. Como, por exemplo, o texto mais antigo do Antigo Testamento, que hoje é um consenso entre os pesquisadores, é Juízes 5. E Juízes 5 você tem duas mulheres, Débora e Jael, vencendo uma guerra. Duas mulheres lá vencendo uma guerra. E é o texto que os pesquisadores hoje é um consenso na academia, e que é o texto mais antigo do Antigo Testamento. É a narrativa mais antiga. Então, você vai ver trechos que furam a bolha, que furam, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com afirmações assim generalizadas ou contundentes nesse sentido.